Boa tarde, pessoal. Bom, hoje a gente está aqui para falar sobre os nossos 2 últimos anos de experiência com o React Native lá na Nextel. Basicamente, a gente vai começar com uma introdução, falar um pouco também da história da Nextel, falar muito sobre o nosso contexto lá de React Native nos últimos 2 anos, falar um pouco também da nossa conclusão dessa experiência e depois conversar um pouquinho com vocês aí em perguntas e respostas. Meu nome é Felipe Antônio Cardoso, eu sou bacharel em Ciência da Computação e mestrando em Física e Astronomia pela Universidade do Vale do Paraíba. Sempre trabalhei como desenvolvedor iOS. Desde 2012, quando eu comecei minha carreira, comecei trabalhando em startups em São Paulo. Trabalhei no ramo automotivo, ramo de eventos, ramo de infantil e varejo, e estou na Nextel desde 2017. Bom, eu sou o Gabriel Pacheco, tenho 29 anos, sou casado com Gabriela Pacheco, não é uma dupla sertaneja, foi mal. Sou pai da Nina, eu sou realmente viciado em pesca, então se alguém começar a falar sobre pesca, a gente vai passar horas falando sobre isso. Tenho também outros hobbies, que é tocar alguns instrumentos e cantar. Sou bacharel em Ciência da Computação pelo Mackenzie. Eu sempre trabalhei no mercado de mobile, sou desenvolvedor iOS. E em 2012, 2013, eu tive um aplicativo chamado Onde Está Meu Ônibus, lá em São Paulo. A SP Trans lançou um serviço chamado Olho Vivo, e eu sniffava o site deles e pegava as informações e montava no aplicativinho. No iOS 7, eu tive o aplicativo em destaque e bati 40 mil downloads em um dia só, e eu derrubei o sistema da SP Trans. Vamos falar um pouquinho sobre a Nextel. Quando a gente fala de Nextel veio para o Brasil em 1997, e acho que a principal herança que a gente traz é o Push to Talk. Quem nunca ouviu aqueles barulhinhos, o pessoal engravatado, sempre falando ali de coisas de negócio, com aqueles celulares que faziam aquele barulhinho, acho que era a sensação do momento. Só que hoje no mercado, onde tudo é 3G, 4G e daqui a pouco 5G, fica bem mais difícil de brigar. Como a gente gosta de falar na Nextel, a gente é filho de pai pobre, então a gente tem que focar muito. Não dá para a gente competir contra as operadoras que têm uma base gigantesca ou que têm uma rede bem maior do que a nossa tem. Então a gente tinha que focar em alguma coisa para fazer a diferença, e a gente tem orgulho de falar que a gente tem um atendimento excelente com os nossos produtos. Nós temos 4 aplicativos nas lojas, meu Nextel iOS, meu Nextel Android, o Rap iOS e o Rap Android, com as melhores notas de todas as telecoms. E para falar um pouco da nossa experiência, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Voltando lá, quando eu entrei na Nextel, no final de 2017, nós tínhamos esses 4 aplicativos. A equipe ela era muito focada em desempenho. A equipe iOS, nós éramos em 7 desenvolvedores seniors, para trabalhar nesses 2 aplicativos. A gente tinha outros 4 na equipe Android. E o Rap era o nosso xodó, desenvolvido basicamente pela Dextra, um projeto fantástico, com uma arquitetura boa e um desempenho muito bom. E o aplicativo meu Nextel ele era um pouco mais antigo, então ele tinha código paquistanês, e a gente então, basicamente queria tornar ele tão bom quanto o Rap. Era muito investimento realmente. E em 2018, novas resoluções, novos direcionamentos, e a gente tinha que começar a equilibrar um pouco o investimento e retorno. Não estava ficando viável a gente manter tanto investimento e a gente não conseguia alcançar o retorno desejado. Então, basicamente, a gente começou a procurar uma forma de unificar os nossos produtos, unificar também codebases, mas mesmo assim manter a qualidade dos produtos e também sustentar a evolução que a gente esperava de cada um desses aplicativos. E foi então que a gente ouviu essa frase lá na Nextel: React Native será 3 vezes mais rápido para se desenvolver e 3 vezes mais barato. Essa é a parte que vocês dão risada, porque acho que não tem como. Beleza, e para começar essa empreitada aí, a gente formou um time de 3 desenvolvedores iOS e 2 desenvolvedores React Web. E eu fazia parte de um dos 3 desenvolvedores iOS.
Como desenvolvedor mobile, a gente teve, primeiramente, que aprender o paradigma de desenvolvimento web, teve que aprender bastante também sobre JavaScript, teve que aprender sobre Redux, a arquitetura de fluxo unidirecional, né? Bastante sobre componentização, o uso de componentes com e sem estado, e também sobre navegações nos aplicativos React Native, que na época era feito por bibliotecas terceiras. E também estudar um pouco sobre a comunidade, para seguir as melhores práticas e começar o projeto já de acordo com o mercado. Após alguns dias de estudo, a gente já recebeu o nosso primeiro desafio, que foi desenvolver uma aplicação web e uma aplicação React Native para mobile do produto pré-pago da Nextel. Bom, aí chegou a hora de criar os repositórios, né? E para criar os repositórios, a gente decidiu dar nomes da mitologia nórdica para eles. Na época, a gente estava bem preocupado com o React, se ia ser bom para a gente, se ia ser bom para a empresa, se ia ser bom para a experiência dos desenvolvedores, né? Então, a gente resolveu dar o nome carinhoso para o nosso grupo de repositórios React de Ragnarok, que na mitologia nórdica significa a destruição cataclísmica do cosmos e de tudo que há nele, inclusive dos deuses. Beleza, obrigado, pessoal. Enfim, aí a gente precisava criar agora o repositório também do produto pré-pago. E a gente estava preocupado que dificilmente a gente vai criar um projeto do zero e acertar de primeira, né? Então a gente estava pensando que isso poderia se tornar um legado, poderia causar algum problema no futuro. Então a gente decidiu também dar o nome carinhoso para o repositório de Niflheim, que significa reino da névoa, na mitologia nórdica. E lá no README desse repositório tem essa frase aqui: é o terceiro e último nível, o domínio dos mortos, um local gelado, onde a noite não tem fim, e para onde os homens de mau caráter são enviados após a morte. Isso descreve bem a nossa preocupação com toda a situação, né? Beleza, aí a gente começou a trabalhar nesse projeto, no Niflheim. O primeiro commit foi em fevereiro de 2018. A gente começou ele como monolito, a partir do projeto de Hello World, do React Native, né? A gente integrou também o React Native Web para fazer com que esse projeto compilasse tanto para mobile quanto para web também, né? A gente investiu um tempo de 4 meses nesse projeto, e com ele a gente alcançou uma boa curva de aprendizado e uma boa adaptação ao ecossistema também. A curva de aprendizado foi baixa graças à contribuição dos 2 desenvolvedores React que participaram com a gente, que ajudou bastante a fazer o onboard dos desenvolvedores nativos nesse ecossistema. E aí a gente colocou tudo dentro dele, né? Os componentes visuais, a lógica de negócio do pré, a camada de rede, de serviço de rede também. E foi assim. Depois de 4 meses, a gente chegou nesse resultado aqui. Uma aplicação web para o produto. E a gente aí conseguiu reutilizar toda a camada de lógica do produto e a camada de serviço de rede também. Essa é a versão web e essa daqui é a versão mobile, com código compartilhado. Depois que a gente entregou esse MVP, a gente deu uma pausa, olhou para o projeto e viu o que a gente tinha feito até ali. A gente percebeu que, para algumas situações, a gente estava escrevendo muito código específico para mobile e código específico para web. Então, porque, na época, a gente retirou o React Native Web, porque ele estava causando problemas no projeto, e decidiu criar os componentes visuais específicos para cada plataforma, compartilhando só a lógica de negócio e a camada de rede. A gente percebeu também que a experiência de manter o mobile e a web no mesmo repositório, no mesmo projeto, não estava sendo boa, principalmente por questões de configuração e de release. Os fluxos que a gente desenvolveu, alguns dos fluxos que a gente desenvolveu, também poderiam ser modularizados de alguma forma, ou transformados em biblioteca. Então, a gente decidiu dar fim no Niflheim, depois desse final, e dividir o que a gente tinha feito em componentes e bibliotecas. Então a gente criou a George, que é uma biblioteca de componentes visuais específica para React Native,
o Odin, que é uma biblioteca específica de JavaScript puro, específica para a camada de serviço da aplicação pré-pago. A Freya, que também é uma biblioteca de componentes visuais. E criamos 2 repositórios para o pré-pago mobile, que a gente chamou de Tor, e do Loki, que é o pré-pago web, né? Bom, beleza. Essa configuração ajudou a gente a trabalhar isolado em cada uma delas e também ajudou quando mais devs chegaram, que eles podiam mexer em cada uma específico sem atrapalhar alguma outra biblioteca. Até que em junho de 2018, o Airbnb soltou esse artigo no Medium, dizendo que eles não iam mais utilizar a tecnologia React Native. E eu coloquei essa questão na apresentação, porque o Pacheco pode falar melhor. Basicamente, o impacto desse artigo para a gente foi bem grande, porque o Airbnb era o nosso benchmark. Então, para a gente acreditar naquela proposta de 3 vezes mais rápido, 3 vezes mais barato, a gente estava se baseando neles, que estavam revolucionando o mercado utilizando o React Native. E aí eles lançam um artigo falando que eles não iam mais continuar. Então, acho que o impacto emocional na equipe também foi bem grande, porque o nosso benchmark estava desistindo da solução. E foi logo depois que a gente estava começando a acreditar e fez toda aquela modularização. Beleza. Foi um artigo de 5 partes, né? Segundo eles, eles não estavam conseguindo atingir os objetivos deles usando o React Native, que era a velocidade, manter a qualidade do projeto, escrever código uma única vez e melhorar a experiência do usuário. No artigo ele lista o que foi bom e o que foi ruim. No que deu certo, eu coloquei aqui o que eu achei mais importante. Foram 13 itens no total, né? O que não deu certo foram 19 itens, e eu listei aqui também o que eu achei mais importante. Entre eles, a imaturidade do React Native na época. Eles tinham que manter um fork separado do fork do Facebook, do React Native, para poder manter a velocidade de desenvolvimento. O refactoring era muito difícil. As bibliotecas do React Native que mexiam com recursos nativos como GPS, câmera, mapa, precisavam que o desenvolvedor tivesse um conhecimento específico da plataforma. Então, não adiantava muito. O monitoramento de crashes, o tempo de inicialização, que era demorado, e a acessibilidade, que é difícil de tratar no React Native também, no app React Native. Beleza, aí saiu esse artigo, e junto com ele, mais um desafio para a nossa equipe. Ao invés de lançar o pré como um aplicativo separado, nós tínhamos agora que encontrar uma maneira de colocar o pré dentro do aplicativo que já existia na loja, dentro do meu Nextel. Nesse mesmo momento também a Nextel começava a adotar o formato de squads, com cada squad com a sua jornada, como pagamento, perfil, etc. E aí a gente encontrou uma boa oportunidade de tentar desenvolver uma solução que integrasse o nativo e o React Native. E foi aí que surgiu a Bifrost. Nós pensamos que esse é o nome do projeto mesmo, e do repositório. Nós pensamos que a maneira mais fácil de integrar um módulo React Native no projeto seria como a gente já integra as bibliotecas que a gente usa no mobile, né, através do CocoaPods e do Gradle no Android, CocoaPods no iOS. Então, a gente desenvolveu a Bifrost. Ela é um projeto nativo, Android e iOS, um conjunto de classes que usa os recursos do React para carregar um app.js gerado por uma aplicação React Native para dentro de um app nativo. Então, quando a gente gera um bundle lá do React Native, ele gera uma aplicação.js, né, que é o nome da aplicação. A gente pega esse cara e manda para dentro de um app nativo. E aqui tem um trecho que é o core da Bifrost, né? A gente importa o React ali. A Bifrost tem uma classe React View Controller e nela tem o método loadView, onde a gente carrega esse bundle e joga na view de uma View Controller e retorna isso para a sua aplicação. Esse RCT Root View e RCT Bridge são as classes do React que cuidam de carregar esse bundle. E aí, a estrutura da Bifrost ficou assim nos nossos apps nativos, né? O app nativo importava a Bifrost. Opa,
aqui, laser. O app nativo importava a Bifrost, importava o projeto React Native, que a gente também expôs como uma biblioteca do CocoaPods, e ele usava a Bifrost para chamar o módulo React Native. Era assim no iOS e também no Android. Beleza. Depois, essa foi a V1, né? Depois a gente percebeu que a Bifrost, que o app nativo não precisava mais, não era necessário que o app nativo conhecesse a Bifrost, né? Porque ele não precisava ficar orquestrando isso. Então a gente pulou para a V2, que a gente evoluiu esse projeto, aonde agora o projeto React Native conhecia a Bifrost, e os apps nativos conheciam somente um módulo React Native que a gente ia usar. Então, para usar o Tor, o pré-pago, por exemplo, no app nativo, era só importar ele como uma biblioteca e estava rodando. E aí ficou o resultado final, né? Como ficou a nossa implementação. Para poder usar um novo módulo React Native, tudo que tinha que fazer é colocar ele no seu gerenciador de dependência, o CocoaPods nesse caso, no caso do iOS, importar o Tor, onde você queria usar ele, e aí com uma linha de código você só passava uma view controller aonde o React Native ia ser apresentado. E aí acho que eu, como desenvolvedor iOS, normalmente o pessoal já acha que desenvolvedor iOS é sempre muito radical. Eu só fui convencido quando um dos integrantes do time do React Native me falou isso aqui. A Bifrost é muito simples de integrar no projeto. E é tão simples para remover também. Isso aí veio do Antoine, que fez parte do projeto. Acho que bastante gente conhece. E aí, beleza. Aí os nossos apps ficaram assim, né? O meu Nextel, na verdade, que é o app principal. A gente usa uma arquitetura de MVVM, não sei se vocês já ouviram falar, com Coordinator, né? Então, para integrar um novo módulo React Native, a gente só tinha que, a partir de um Coordinator, chamar um novo módulo, e aí ele já estava rodando. Aqui, exemplificando um pouco melhor. Bom, agora a gente vai passar um pouquinho das principais entregas que a gente teve usando essa Bifrost lá no Nextel. Então, o primeiro projeto que a gente entregou foi o status de portabilidade. Foi inteiro desenvolvido usando a Bifrost e ele já era apresentado usando o React Native. Depois a gente vai também para status de portabilidade na área não logada. Então, para o cliente que não tem acesso ao aplicativo, do lado de fora ele conseguia também acompanhar toda a transição do número dele para a Nextel. Essa feature é uma feature que para mim marcou bastante, porque a gente tinha duas implementações diferentes no aplicativo Android e no aplicativo iOS. A do iOS não funcionava, a do Android funcionava, mas estava com a vida já pronta para morrer. Então não fazia muito sentido a gente deslocar os dois times, sendo que a gente já tinha o sucesso da Bifrost integrando o React Native, e a gente fez então em React Native, dando esse 89.6 de Task Success, a gente calculou ele baseado nas pessoas que interagiram com a feature e não ligaram no nosso call center para tentar fazer o cadastro novamente. E outra entrega que para mim também é uma das que mais marcam no projeto do Nextel é o fluxo Welcome. Basicamente, ele faz o onboarding do cliente dentro do aplicativo, trazendo as principais interações que ele teria que fazer de cadastro. Então, garantir que ele tem um e-mail, garantir que ele conhece os benefícios que a Nextel traz para ele como cliente e também outras features que a gente também tem dentro do aplicativo. E agora, falando um pouquinho da conclusão de todo esse processo, foram 2 anos que vocês viram, não foi só maravilhas, e a gente tirou bastante coisa de lição. A primeira coisa existe vida fora do nativo. Isso, para mim, para o Cardoso, que viveu desde o começo usando somente uma tecnologia, acho que foi realmente um marco como desenvolvedor, acreditar que realmente tem desempenho. Outra coisa que a gente via, a gente teve bastante dificuldade de contratar pessoas React Native, esse período de 2018, 2019. Hoje já está um pouquinho mais fácil, mas 2018 eram muitas pessoas que vinham do React Web, e isso trazia muita gente para o mundo de mobile. Achei isso também muito legal. O compartilhamento do Codebase também foi uma coisa que a gente conseguiu alcançar dentro do mundo de mobile,
Não, infelizmente, a gente não conseguiu fazer aquele 3 vezes mais rápido. O 3 vezes era porque seria na web, no iOS e no Android. A gente não conseguiu fazer esse 3 vezes, mas pelo menos dentro do mobile a gente conseguiu alcançar isso. E ele é performático. Então eu, mais uma vez, iOS radical, sempre achei que ia ficar uma porcaria. Eu sempre achei que ia ser que nem as web views que a gente colocava para dentro e não tem um desempenho. Mas se a gente conseguir estruturar bem os módulos, se você for pegar todos os nossos projetos que a gente entregou usando a Bifrost, o pré-pago é um projeto muito grande. Ele sim, ele tem um delayzinho ali na hora de você carregar. É um projeto que ficou pesado, que é realmente o que o Airbnb está reclamando, esse tempo de carregamento. Os outros módulos eles são pequenos, é uma feature direta. Então a gente não consegue perceber, o nosso usuário não sentiu diferença, a gente não perdeu conversão porque o usuário está sentindo problemas de performance. E os pontos negativos que eu vejo na nossa experiência, a questão de debugging. Muitas vezes a gente ficava com dúvidas se o erro naquela feature vinha do JavaScript, vinha do React, vinha do nativo. Então, eu vi bastante gente batendo cabeça com isso. E eu acho que é aí que não torna o projeto, o React Native, 3 vezes mais barato. Porque muitas vezes a gente envolvia 4 tecnologias, 3 desenvolvedores sêniores batendo cabeça para conseguir achar aonde está um bug. Outra coisa também é essa necessidade. Na Bifrost, vocês... Acho que eu escrevi bem errado ali. Na verdade, acho que o que eu ia... Não. Basicamente, o que eu ia trazer ali, na verdade, da Bifrost é a questão da gente ter que sempre atualizar ela. Então, sempre que a gente trazia um módulo novo, a gente tinha que atualizar para todos os projetos que a gente já entregou usando a Bifrost. Isso também está vulnerando um pouco o tempo de desenvolvimento dela. E essa questão de, independente se eu estou usando o React Native, a gente chegou a montar squads focadas com desenvolvedores somente de React Native. Só que quando esse time terminava o desenvolvimento, a integração era com nativo. E aí você tinha que envolver o desenvolvedor nativo para ajudar ali em algum ponto. Isso não estava trazendo a velocidade que a gente esperava. E eu acho que assim, uma coisa que eu queria deixar para vocês são algumas dicas que a gente aprendeu. A primeira coisa, a gente tem que definir muito bem o produto. O que a gente está desenvolvendo, para a gente conseguir avaliar tecnicamente qual é a melhor solução para aquilo. Quando a gente recebeu esse direcionamento de unificar os produtos usando o React Native, a gente meio que teve que aceitar que seria uma boa solução. Mas a gente não teve tempo de olhar para o produto e falar, React Native é o que a gente precisa agora? Acho que isso é fundamental em qualquer empresa. Então, se você estiver fazendo parte de um time técnico ou de um time de produto, de qualquer área de negócio, você tem que se preocupar com isso. Eu era um desenvolvedor, hoje eu sou coordenador, mas naquela época eu era desenvolvedor iOS, e eu não tive medo de entrar numa sala com o diretor, com a Stephanie, que tinha acabado de chegar, minha chefe atual, basicamente toda a minha gerência e falar, no meu contexto, eu acho que a gente está fazendo uma besteira. A gente não tem esse conhecimento dentro da empresa, a gente vai investir esforço, a gente vai investir muito tempo e a gente não sabe onde a gente vai sair depois disso. Então, não tenha medo disso, vocês têm que questionar, vocês têm que tentar avaliar o produto de vocês. Eu acho sim que o React Native tem o espaço dele no mercado, assim como eu vejo hoje o PWA, que eu também assim, achei terrível quando ele começou a surgir, foi pronto, mais um tentando roubar o meu espaço. Mas ele também tem o espaço dele, o Flutter, a mesma coisa. Eu acho que o principal é a gente entender, acho que a gente, não sei quem estava na palestra do Braga, foi não a última, a anterior, ele falou exatamente isso, a tecnologia não é o centro do seu produto. Você tem que entender o que é o seu produto e a tecnologia tem que escalar o seu produto. Acho que isso é uma das principais dicas que eu dou para vocês nesses 2 anos que a gente passou por todo esse processo. Outra coisa é a equalização do time. A gente escolheu o React Native, mas você conhecia JavaScript? Você conhecia o React Native? Eu também não. A equipe Dextra também não, que estava com a gente. A equipe da Zup também não conhecia. Então, assim, outra coisa, se você encontrou uma tecnologia que vai escalar o teu produto, então prepara o teu time. Monta o teu time baseado nisso. Acho que isso é uma outra dica. Acho que é uma dica mais para o lado de gestão. Quem for aí algum tipo de gestor, por favor, pense nisso. Não faz seu dev sofrer.
A não ser que ele queira, um dev iOS radical também, e ele topou esse processo. Ele foi lá, eu fiquei bem chateado, achei que ele estava me traindo, mas acontece, está de volta. E a outra coisa é não ter preconceitos. Acho que isso é para a vida inteira, não é só na tecnologia. No final, tem um adendo a falar aqui. No final, foi interessante trabalhar com React e JavaScript, no meu caso, que sou desenvolvedor iOS, porque o Swift UI está aí, né? Foi lançado esse ano e usa também programação declarativa, assim como o React usa, né? Então, eu entrei na equipe achando que ia ser difícil, complicado, mas no final eu tirei uma coisa muito boa, que foi já ter a preparação para trabalhar com o Swift UI, que acabou de ser lançado. E assim, esse processo de tentar unificar, não é que está acontecendo aqui no Brasil, não. Para quem acompanha a comunidade, saiu essa semana um artigo do Dropbox, que eles estavam usando o C++ para tentar unificar algumas coisas. E as dores, se você pega o resumo do artigo, basicamente é isso. Tipo, de qualquer jeito, você precisa ter conhecimento nativo. A performance está entregue, mas você tem muita coisa envolvida por trás disso. Então, realmente, a gente tem que estudar. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, realmente, não só no slide, e trazer alguma informação, era realmente a gente entender o nosso produto, entender se vale a pena você ter um aplicativo híbrido ou vale mais a pena a gente criar um novo aplicativo inteiro usando Flutter ou o próprio React Native. E agora, perguntas e respostas. Fiquem à vontade para detonar a gente. Tudo bem? Oi, tudo bem? A pergunta é, agora, um próximo projeto, eu sei que vocês vão estudar ele novamente, mas tem ideia se você hoje, com a experiência que vocês tiveram, se vocês usariam agora o React Native, híbrido mesmo, ou vocês partiriam para o nativo mesmo, Android ou iOS? Bom, acho que como eu falei, primeiro a gente tem que entender o produto. Hoje, no mercado, vendo principalmente a experiência que a gente teve nesse processo, se eu não fosse usar nativo, provavelmente eu usaria o Flutter. É uma coisa que está muito mais bem estruturado, a comunidade está ajudando muito. Se você pega o contexto do React Native, o Facebook é dono do React Native, e basicamente o Airbnb, para eles conseguirem escalar o negócio deles do jeito que eles queriam, eles tiveram que fazer um fork do React Native deles. Então, basicamente, eles tinham o React Native do Airbnb. Então, essa dificuldade de você ter apoio da própria empresa que criou e da própria comunidade, eu vejo totalmente o oposto no Flutter. A evolução do Flutter hoje não é mais beta. O Eric acabou de me dar essa informação na palestra também mais cedo. Eu achei que ainda estava no beta. E a gente, sem brincadeira, o Eric perguntou para mim se ele poderia fazer, ele fazia parte lá do nosso projeto lá na Nextel, e ele perguntou se ele poderia fazer um teste com o Flutter dentro do meu Nextel. Eu falei, fica à vontade, eu queria ver como que é. Questão de 2 dias, ele estava me entregando uma coisa que a gente não conseguiu entregar com o React Native, que era uma view dentro de uma view nativa. Então, a gente tem a nossa home do aplicativo e ele colocou uma view lá dentro. Isso aqui é Flutter, então a gente conseguiria colocar qualquer componente aqui dentro. Era alguma coisa que a gente teve que colocar a Bifrost para trazer para dentro do nosso produto. Então, hoje eu vejo o Flutter com muito mais maturidade. Então, se não fosse nativo, hoje eu optaria por Flutter, mas sempre foco no produto. Tomar cuidado com preconceitos, que nem eu, muito radical, iOS. Eu ia vir aqui de novo com a camiseta da Apple, mas não. Não. Caramba, eu também, mano. A minha pergunta é se fosse ao contrário, se você já estivesse desenvolvendo no React Native, se você migraria para os nativos ou não, qual seria a decisão, por que você tomaria essa decisão de migrar, no caso? Acho que, basicamente, também a gente tem que analisar qual seria o custo dessa migração. Se a gente já tem um produto inteiro feito em React Native,
talvez valha a pena a gente, depende do momento da empresa, a gente tem que avaliar o custo de fazer essa migração. E eu trago muito também a experiência do que a gente teve. Porque uma das discussões seria a gente parar a evolução do que a gente tem do nativo e construir um aplicativo novo à parte, trazendo só o React Native. Só que isso seria muito custoso. Então a gente realmente tem que entender momentos de empresa. Se for um projeto seu, acho que vai à vontade, vai mais do que você estiver disposto a fazer. Olhando como empresa, a gente tem que olhar o momento da empresa, qual seria a velocidade que a gente teria, porque basicamente você vai parar um produto para subir outro. Híbridos, para quem passou pela transição de Objective-C e Swift, eu passei bastante. Quem passou por isso, levanta a mão aí, só para eu ver que eu estou falando. Tem Dev Mobile aqui? Tem alguns. iOS. Android. Foi mal, galera, a gente não falou de Android. Mas, basicamente, eu passei por esse tempo de migração. A gente arcou com um custo que, basicamente, o Swift estava em beta. A Apple não fez uma transição bonita e a gente tinha bugs que a Apple não tinha como corrigir. Então, assim, a gente tem que entender realmente o momento de empresa e qual é o impacto de fazer uma transição dentro do seu aplicativo ou fazer um novo. Acho que as principais lições. Eu digo assim também na questão da curva de aprendizado, porque você aprender um JavaScript é uma coisa, mas você partir para aprender 2 outras linguagens... Sim. Né, Se a gente está falando de uma equipe unificada, eu acho que faz muito mais sentido a gente apostar numa tecnologia só, seja Flutter ou seja React Native. Lembrando que sempre você vai ter coisas específicas de um e de outro, mas talvez faça mais sentido mesmo. Tem que ver também o que o seu produto faz, né? Se o seu produto dá muitos recursos do device, fica complicado usar o React Native de uma forma eficiente, porque qualquer novidade que a Apple lançar, por exemplo, você tem que esperar o React Native adotar e aí aplicar no seu app. Agora, como o nosso app é um caso um pouco mais simples, porque é só request e mostrar a informação, e a gente não interagia muito com o device, né, com o hardware, para a gente foi até tranquilo. Mas aí tem que ver o seu produto também, tem que analisar isso. Aqui na frente. Oi. Quais dificuldades que vocês encontraram em relação aos updates do React Native? Tipo, agora, por exemplo, saiu a versão 0.60 e mudou bastante coisa arquitetural ao nível nativo. Por exemplo, do Android, eles agora começaram a usar o Android X. E vocês tiveram uma dificuldade em relação a manter um React Native mais antigo ou optaram por jogar um esforço em cima para atualizar a versão? A gente está analisando isso, na verdade, né? A gente viu essa atualização e a gente vai ter que atualizar a Bifrost para poder seguir essa nova linha. Mas a gente ainda não focou nessa parte. A gente só tem uma branch lá aberta, mas a gente não mexeu ainda. Vocês estão com 0.5 alguma coisa atualmente? Isso. A última estável, né? Abaixo das 60. Se puder te ajudar na sua pergunta anterior, eu passei por isso. Eu migrei do 0.55 para o 0.59 e a gente tinha tanta coisa acoplada nas duas plataformas diferenciadas que a gente não conseguiu migrar. A gente criou um projeto novo e foi transferindo aos poucos os arquivos para buildar, porque não buildava. E aí é o que eu falo, esses momentos de transições são muito difíceis. São mesmo. Tanto é que quando eu migrei, estava no 60 beta, e assim, 2 semanas depois foi liberado, foi bem triste. Bom, primeiro, parabéns pela palestra aí. Obrigado. Foi muito bacana vocês contarem como que foi na visão da Nextel, né, na visão mais geral, assim, como foi essa transição. A pergunta que eu tenho é: qual estratégia vocês vão tomar para manter todos esses códigos escritos para as libs que vocês fizeram? Como que vai ser a evolução disso? Qual a estratégia que vocês estão pensando? Bom, basicamente, hoje a gente ainda mantém o formato de squads. Na Nextel, a gente está hoje só com 2 squads e a gente tem ainda uma equipe iOS, uma equipe Android, uma equipe em React Native.
A intenção é a gente, agora que a gente já mostrou para a área de negócio que não é 3 vezes mais rápido, 3 vezes mais barato de fazer, a gente realmente tomou as rédeas dessa decisão. Então, basicamente, o que a gente tem feito em squads é analisar essa entrega, ver se faz sentido fazer o desenvolvimento usando o React Native ou nativo, e a manutenção disso a gente tem sim os times dentro da Nextel para conseguir manter, sejam atualizações ou seja uma correção pontual. Respondeu? Sim, sim, valeu. Valeu. Acho que é isso, então. Agradeço a presença de todo mundo.